irmãos, que Jesus ilumine as nossas vidas. Eu gostaria de comentar uma mensagem mediúnica recebida no dia 22 de março de 2020, que eu tive oportunidade de colocar em algumas redes sociais. A mensagem não está assinada, mas é de uma companheira que trabalha em mediunidade já há muito tempo, e tanto ela como eu identificamos no texto traços característicos das ideias e da forma de se expressar de Edgar Armond, que é o criador das escolas de aprendizes do Evangelho, entre vários outros feitos na doutrina espírita, e nos pareceu que o conteúdo da mensagem é muito útil para o momento em que estamos vivendo, que estamos passando por desafios globais. Então eu gostaria de ler e comentar as minhas impressões a respeito desta mensagem. A saudação é: meus caros irmãos em Cristo. Quando se abatem sobre o planeta as calamidades necessárias à sua transformação, também o ânimo e a coragem dos que o habitam são abatidos, porque a fé não é ainda um denominador comum. Primeiro destaque é que a calamidade é necessária. Ele diz que é necessária a transformação do planeta. Nós estudamos que os planetas se desenvolvem e mudam de nível de vivência espiritual das suas humanidades. E, portanto, o nosso planeta precisa se transformar rumo a um estágio superior. E essa calamidade parece ser necessária ao processo de transformação. Entretanto, a humanidade não se caracteriza pela predominância da fé, no sentido de um sentimento interno que sustenta a vida e o propósito das pessoas. Então é natural que o ânimo e a coragem sejam abatidos também. Então é uma constatação importante, e que talvez, se a fé fosse um valor mais amplamente compartilhado pela humanidade, teríamos melhores condições de passar pelo processo de transformação planetária. Segundo parágrafo. Ninguém está dispensado de convocação no atual cenário. Porém, haverá aqueles que se comportarão como surdos ao toque das trombetas. Aqueles que escolherão desertar das suas fileiras. E aqueles que atenderão o chamado e assumirão os seus postos como sentinelas de luz em meio a tanta escuridão. Então, todas as pessoas são convocadas. Algum tipo de participação nesse processo, cada ser humano do planeta Terra é chamado a cumprir. E ele separa aqui 3 tipos de reações. Os indiferentes. Pode ser que muitas pessoas vejam a tudo isso como algo que está acontecendo na vida, no planeta, mas não se sinta diretamente chamado a algum tipo de participação. Vai assistir isso como um filme
tela da sua vida. E vai achar que isso não tem a ver com a sua vida, que afeta a sua vida, mas que não está sendo chamado a fazer alguma coisa. Esses são os surdos ao toque das trombetas. Aqueles que escolhem desertar das fileiras, nós podemos interpretar de dois modos. Todas as pessoas são chamadas a servir, a ajudar, a colaborar de algum modo. Mas algumas pessoas vão fugir, vão querer se esconder, vão querer se isolar, vão querer faltar a seus compromissos, desejariam estar ausentes de qualquer obrigação, de cumprir os deveres. Cumprir as leis numa situação tão difícil é um dever, e algumas pessoas vão fugir desse dever. Algumas pessoas serão chamadas a trabalhar mais intensamente, no trabalho profissional ou no trabalho voluntário. E muitos vão alegar várias desculpas para não se envolverem mais. E até mesmo a ideia de que, pelo desespero, muitas pessoas quererão se ausentar da vida através do suicídio direto ou inconsciente, indireto, pelo abuso que pode atentar contra a própria saúde ou a própria vida. Isso também é uma forma de deserção. Nós não estamos querendo apertar mais o coração de quem está desesperado. Porém, nós gostaríamos de lembrar que tudo tem um propósito. E se alguém olha para os lados e não vê uma perspectiva, procure outras pessoas para conversar, pois nós nunca estamos sós. Nós temos bilhões de pessoas encarnadas no planeta e renascemos com o desafio de aprendermos a nos relacionar, ouvindo e falando. E finalmente, alguns assumirão os seus postos como sentinelas de luz em meio a tanta escuridão. É uma figura interessante, né? De que a escuridão é espiritual, é moral, é falta de luz. E alguns têm o posto de sentinelas de luz. O sentinela é aquele que vigia, é aquele que guarda, é aquele que observa, é aquele que contribui com a segurança. Uma maneira de fazer isso é iluminando. Quando a gente lança a luz sobre um local escuro, nós trazemos mais segurança. E esta é uma possibilidade. Nós podemos conversar, nós podemos ouvir, nós podemos nos colocar à disposição, ajudar, até mesmo pelo telefone ou pelo computador, sem nos omitirmos. Eu ouvi os esforços da área de tecnologia do CVV, o Centro de Valorização da Vida, onde eles estão empenhando uma energia muito grande para desenvolver uma conexão entre os computadores das casas dos plantonistas, que tem agora o seu plantão de apoio emocional limitado ao ambiente doméstico, e fazer essa conexão com a rede do número 188, que é o número nacional do CVV. Então, nós percebemos que as pessoas que querem servir, que querem lançar luz num momento de escuridão, estão empregando todos os esforços para poderem dar continuidade às suas missões. Isso é muito bonito. Terceiro parágrafo.
E o que o sustentará? Resiste no campo de batalha por muito tempo algum soldado sem a sua cota de ração? Somente aqueles que sentirem no seu íntimo o chamado é que estarão preparados para agir diante do grande conflito entre servir a Deus e a Mamon. Os valores de Mamon não servirão para aplacar a agonia daqueles que tombarem pelos caminhos da dor. Mas os valores da Boa Nova trazidos pelo Divino Mestre darão força e alento para aqueles que cambaleiam pelo mundo, fustigados pela ausência da fé e da solidariedade humana. Então, as pessoas que vão assumir o seu posto como sentinelas de luz, elas vão precisar de sustentação. E o que vai sustentar aos sentinelas de luz? E ele pergunta, um soldado que está no campo de batalha, quanto tempo ele resiste sem a cota de ração? Então é interessante, né? Porque nós também estamos momentaneamente impedidos ou limitados a participar dos ambientes espirituais do trabalho voluntário. Todos nós, de todas as religiões. Esse ambiente nos alimenta. Esta é a nossa ração espiritual, que nos dá energia para a continuidade da tarefa. E estamos com a ração reduzida. É necessário que nós mantenhamos a nossa conexão com a espiritualidade superior. Uma vez que não podemos nos alimentar do elevado ambiente espiritual dos nossos templos, nós precisamos continuar nos alimentando com o pensamento das esferas superiores e converter isso na energia que vai permitir a continuidade da nossa tarefa. É interessante que ele diz que quem sente no seu íntimo o chamado, ele vai se preparar para agir num conflito entre servir a Deus e servir a Mamon. Nós lembramos que há uma frase de Jesus no Evangelho: não se pode servir a dois senhores, a Deus e a Mamon, identificando que nós podemos dedicar a nossa causa e a nossa vida e os valores da nossa vida ao espírito ou à matéria. Aos valores da espiritualidade, onde encaramos a nossa vida como sendo a experiência de desenvolver e transformar os nossos valores, ou encarar a vida como o período de anos em que nos dedicamos a ter sucesso material. Este é um conflito. Isto muitas vezes nos confunde e nos dificulta a caminhada. Ele destaca aqui que os valores de quem se dedica à materialidade não vão servir numa hora de intensa dor. Porque a materialidade busca o interesse egoístico. E nessa hora da dor generalizada, o egoísmo somente fere, prejudica e dificulta a vida social. Somente as pessoas que são movidas por um sentimento altruísta têm condições de ajudar na hora da dor aguda. É por isso que os valores de Mamon não podem aplacar a agonia dos que tombam devido à dor. Agora, ao contrário, os valores da Boa Nova, ou seja, o conteúdo do Evangelho, pode dar força, pode dar alento. Novamente, o conteúdo do Evangelho não quer dizer converter as pessoas a alguma corrente do cristianismo. Quer dizer viver segundo esses valores. Uma vez que Jesus nos ensinou o amor ao próximo, somente vivendo, amando ao próximo, nós podemos colaborar com aqueles que, como ele diz aqui, cambaleiam pelo mundo, fustigados pela ausência da fé e da solidariedade humana. Então,
é num quadro em que se faz extremamente necessária a solidariedade humana, é que as pessoas que vivem segundo os valores do Evangelho vão poder ajudar, porque elas são as mais esperadas nesta hora de dificuldade.